munições para armas com cano de alma lisa. Esse aí vai ser o nosso primeiro tópico aqui do dia. Pessoal, então peço aí para vocês, mais uma vez, quem puder deixar a câmera ligada aí, fica mais divertido aqui, mais interação. E quem tiver algum comentário, alguma coisa, na hora já abre o áudio aí, chama qualquer coisa. Vou deixar aqui o chat também aberto aqui do lado aqui para mim aqui, que se alguém mandar lá eu já vejo também. Mas não hesite em interromper para a gente esclarecer qualquer coisa aqui ou para acrescentar. Bacana? Então vamos lá, munições para armas com cano de alma lisa. A gente já falou um pouquinho a respeito da diferença, né, do porquê que nós temos armas com cano de alma lisa e armas com cano de alma raiada. Isso está relacionado à necessidade de dar estabilidade para projéteis. E o que é estabilidade do projétil? É viajar, né, é voar com ponta para frente. Uma vez que muitos cartuchos de espingardas utilizam múltiplos projéteis esféricos, não faz nenhum sentido a gente falar nesses projéteis esféricos viajarem com ponta para frente. Não faz sentido. Então, não há razão para eu ter raiamento no interior do cano. Ah, mas e os balotes? Balote é projétil singular e que tem ponta. Beleza, esse aí é pertinente, esse faz algum sentido e lá na frente a gente vai tratar especificamente desses casos aí. Mas no início vamos partindo aqui para o que é o geralzão, né? Então, um ponto também que nós já falamos é a respeito dos calibres no sistema Gauss, que foi porque a gente começou essa disciplina hoje aqui, essa disciplina que nós estamos aqui, né? A respeito do sistema Gauss. Então, no sistema Gauss que nós temos são calibres nominais definidos por números. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Que é o calibre 12 Gauss, 20 Gauss, 28, 32, 36 Gauss. Já falamos sobre isso aqui também. Importante a gente lembrar que o sistema funciona inverso, né? Quanto maior o número, menor o diâmetro do cano do armamento. Então, isso aqui são só aí alguns exemplos. Já com relação aos componentes, essa parte aqui a gente começa a ter realmente as peculiaridades aqui de diferenças. Então, um cartucho para espingarda, ele vai ter vários dos componentes comuns, que vão comuns aos cartuchos para uma raiada, né? Que é um estojo, e grande parte desses estojos utilizados aqui ele vai ser um corpo de plástico, né? O que é mais comum aqui para espingardas. Ele vai ter uma espoleta, que é uma espoleta específica também, né? A espoleta do tipo bateria. A gente já falou um pouquinho sobre isso aí. A espoleta do tipo bateria ela é bem similar à espoleta do tipo boxer, mas ela tem, né, o que a gente consegue visualizar aqui, que esse anel aqui, que é mais, né, um metal mais avermelhado, uma cor de cobre aqui, que é a espoleta bateria, ela vem com o seu próprio bolso. Então a espoleta em si ela é colocada dentro de um copo de liga de cobre também, né? Um copo que é liga de cobre parecida com a liga da jaqueta, né? 9010. E esse conjunto é colocado aqui no alojamento da espoleta. Então ela é um pouquinho diferente, acaba sendo uma espoleta maior, mais robusta, mas lá dentro tem um evento também da mesma maneira. Então a espoleta específica do tipo bateria. Da mesma forma vai ter também propelente. Propelente, nós vimos a respeito de propelentes também, vimos que os propelentes para cartucho de espingarda costumam ser propelentes rápidos, né, de queima rápida. Ela vai ter a carga de projéteis, e aí vem grandes diferenças por causa da grande gama, né, de cartuchos que são utilizados aqui. Então a gente vai ter desde cartuchos com esferas bem pequenas, esferas grandes, balotes, as munições menos letais com agentes químicos e elastômeros. A gente vai falar mais em detalhes sobre essas coisas todas aí. Mas então é uma gama enorme de possibilidade de carga de projéteis. E aqui é que vem a grande vantagem das espingardas, né? Do uso de espingarda, em que a gente tem muitas possibilidades. E junto com isso nós vamos ter a bucha, que é essa pecinha plástica que vai lá dentro
e que tem algumas funções bem relevantes, né? Via de regra, todos os cartuchos para espingardas, né, os cartuchos para arma com cano de alma lisa, vão possuir uma bucha. Não necessariamente como essa, mas algum tipo de bucha desse aí. Beleza. E é uma variedade grande também. Depois a gente vai falando das peculiaridades, né? Então é um pouquinho diferente, mas o geral funciona do mesmo jeito, né, pessoal? Percussão na espoleta gera chama, que é transmitida por propelente, o propelente começa a queimar, aumenta a pressão, aumenta a temperatura, começa a empurrar a bucha com o conjunto de projéteis aí pela boca do cano, dando velocidade. Mas é tudo bem parecido. Mais uma vez, o estojo também ele é suportado pela câmara. E em razão disso, o estojo ele pode ter diferentes materiais. Aqui a gente tem alguns exemplos. O mais comum, que é o estojo de plástico, né? É um tubo, é um cilindro de plástico com a base metálica. E isso aqui também se associa, né, de maneira análoga ao que a gente viu com os cartuchos de alma raiada. Essa região toda aqui de plástico, ela fica escorada, ela fica calçada pela câmara do armamento. Então esse plástico não tem que resistir grande coisa, porque é a câmara que vai suportar. E aqui a base sim é metálica, porque nós vimos lá que essa região da base do cartucho é uma região que está sujeita a alguns esforços um pouco diferentes. Porque a gente tem pontos ali que ele não está totalmente escorado, apesar da culatra estar fechada, com a face do ferrolho escorando a base ali. Nós temos recortes para ejetor, recorte para extrator. Às vezes a gente tem algum elemento um pouquinho diferente ali, dependendo do armamento que for. Então essa região aqui é uma região que tem que ser mais forte realmente. Além do que a garra do extrator, que vai agir bem aqui no culote, ela vai fazer muita força e se essa região não for resistente o suficiente, quebra a borda do culote, né? Quebra aqui o aro do culote do estojo e aí ele fica preso na câmara. E aí você pode ciclar a arma o tanto que quiser que não sai lá de dentro. Você tem que meter uma vara pela boca do cano para empurrar o estojo para fora. Então ele tem que ter bastante resistência aqui para conseguir ser extraído. Outra possibilidade, tinha muito antigamente, hoje já é algo um pouco mais raro, mas os cartuchos que possuem corpo de papelão. Pois é, papelão. A mesma coisa do plástico também, não é ele que vai segurar as altas pressões. Então, da mesma forma, a composição com o corpo do estojo de papelão e a base metálica, da mesma maneira que do plástico. E existem também estojos metálicos. A CBC tem a linha ainda, né? Ainda tem a linha de cartuchos Presidente, que usa estojo metálico, mas esse tipo de estojo aí, ele tem algumas vantagens e desvantagens, como tudo, né? Mas é um estojo aí que pode ser utilizado muitas e muitas vezes da mesma maneira que os outros. Os outros também de plástico, de papelão, também podem ser recarregados também. Dá para reaproveitar. Professor, Opa, manda. só uma dúvida ali, como eu faço o carregamento desse estojo de 12, só que o que eu Uhum. faço é com esse plástico, né? Aí, no fechamento, o próprio plástico faz o fechamento. Como que funciona esse de metal ali? Como é que é feito o fechamento da boca dele? Beleza. Esse aqui a gente vê aqui, né? Na verdade, esse parece o fechamento. Isso aqui já é a carga realmente ali de projeto. Isso aqui é uma foto que eu peguei na internet, né? Mas o fechamento dele, que é exatamente, eu gosto quando é assim, que a pergunta é o próximo slide. O fechamento dele é similar também, podendo ser feito com diferentes materiais. Esse caso aqui é uma imagem do meu amigo Paulo Bedran, que me cedeu aqui para colocar nessa apresentação aqui. E esse fechamento aqui ele pode ser feito com vidro líquido, com cola instantânea, com parafina, com cera de abelha. São várias possibilidades, né? Então você vê que a boca do estojo, nesse caso aqui, a boca do estojo ela continua perfeitamente aqui
cilíndrica, né, com o corpo do estojo, então ela não tem nem não tem crimpagem na boca do estojo, né, ela não é deformada a boca do estojo. Ela mantém a mesma geometria e aí é colocado algum material aqui que vai solidificar e travar, beleza? Ô, professor, nesse estojo metálico aí no Presidente, a espoleta que vai mudar. É uma espoleta sem bigorna. A bigorna já vai ficar fixa no estojo. Ele é um padrão Berdan. Bacana, obrigado demais aí pelo complemento aí, Wellington, muito bom. Uma espoleta similar à espoleta Berdan, em que a bigorna já se encontra no estojo, né? A bigorna é parte do estojo e não parte da espoleta. Obrigado aí pelo complemento. Então, isso aqui é um fechamento artesanal, né, da boca do estojo. E existem os outros fechamentos que obviamente também podem ser artesanais, mas o que é mais comum nos cartuchos industriais é o fechamento do tipo estrela, que a gente vê nessa geometria que parece uma estrelinha aqui na boca do estojo, e o fechamento chamado de orlado. Orlado porque a boca do estojo já fica virada para dentro. A boca do estojo já fica assim, ó, virada para dentro assim, né, dobradinha para dentro, só desse jeito. E aqui nesse caso, né, a gente está vendo aqui um papelão que fica exatamente desse jeito aqui, o papelão. Então são diferentes possibilidades de fechamento dos cartuchos. Existem máquinas específicas para fazer essa dobra na boca do estojo aqui. Isso não é feito manualmente, né? É feito em uma máquina específica para fazer isso aí, para deixar ele fechadinho no caso das pessoas que fazem o carregamento, né? Que fazem a produção da munição em casa mesmo aí, né? Ok. Então, basicamente temos esses tipos de fechamento aí, estrela, orlado e algum outro método artesanal que pode ser feito aí varia bastante mesmo. Com relação ao culote desses estojos, a gente vê, né, se você for pegar diferentes munições, a gente vê que o tamanho do culote metálico dele pode variar muito, né? A gente peguei aqui dois exemplos, um que a gente vê que o culote é bem curtinho e o outro o culote já é bem mais alto. Isso aqui, via de regra, isso aqui está relacionado ao nível de pressão que vai ser gerado nesse cartucho aqui. Cartuchos que possuem cargas mais quentes, né, vamos dizer assim, né, cargas mais pesadas, tanto de projétil quanto de propelente, vão precisar de um culote mais alto, mais resistente, e cargas menores podem utilizar culotes menores. Por isso, até porque os cartuchos menos letais, a maioria deles a gente vai ver que eles têm culotezinhos metálicos bem curtos, né, bem reduzidinhos ali. Mas, da mesma forma, né, isso aí é uma regra geral. Não quer dizer que vai ser sempre desse jeito, que na hora que você bate o olho você já pode ter a certeza disso. Não, são regras gerais.